Cada vez mais eu acredito que filosofar é sempre bem-vindo. Quando o cenário é uma praia e a companhia é uma criança, a fórmula pode ficar ainda melhor. Naquele momento, eu e os meus 30 anos de idade, a minha filha e os seus 7 anos de idade. Depois de comer um milho verde, eu na espiga e ela no prato, o que causou a ela certo constrangimento, porque evidentemente faltavam alguns dentes da frente. Depois disso nós caminhávamos pela praia desafiando São Pedro e sua mania de fazer chover aos domingos. Papai, faz bolinha de sabão para eu pegar. Sacando o pequeno frasco do meu bolso, eu atendia ao pedido de minha filha. Ventava, o que tornava o desafio ainda maior. Cada rajada de bolinha saía sem rumo, espalhando-se fartamente. Mesmo assim, ela corria e corria e corria ainda mais. O sorriso em seu rosto fazia com que ela saltasse bem alto, trombando com as bolinhas de forma muito entusiasmada. Para onde vão as bolinhas de sabão, papai? Uma pergunta despretensiosa. Palavras sopradas em meio a um sorriso tão banguela que dava vontade de sorrir junto. Da alma para o mundo. Para onde vão as bolinhas de sabão, papai? A pergunta sobrevivia ao meu descaso inicial, ganhando ares pretensiosos por meio de uma tremenda figura de linguagem, metáfora inocente daquelas que podem mexer com a gente. Minha filha queria uma resposta urgentemente. Como as bolinhas de sabão voam? Eu perguntei, querendo ganhar tempo, imaginando que ela hesitaria por alguns instantes. Papai, elas voam com suas incríveis asas invisíveis, respondeu prontamente. Touché. As bolinhas de sabão tinham asas, é lógico. Se voavam, era porque algum tipo de asa tinham. Mas se eram invisíveis, como eu poderia enxergá-las? Ao me perguntar isso, inicialmente cheio de razão, caiu à minha frente um espelho mágico. Para onde vão as bolinhas de sabão? Me perguntou a imagem refletida. Até você? Eu reagi de forma firme. Eu querendo entender a questão das incríveis asas invisíveis e você vem me criticar? Não é crítica, meu caro, é boia de resgate. Agarre-se ou afunde ainda mais. Disparou, sem dó nem piedade, o espelho. Eu decidi me entregar à oferta. Afinal, qualquer ajuda era bem-vinda naquele momento, porque minha filha continuava esperando a minha resposta. Papai, para onde vão as bolinhas de sabão? Ela repetia sem paciência já. O tempo tinha se esgotado e eu não tinha uma resposta. Eu também queria saber, porque a pergunta fazia cada vez mais sentido. Estava evidente que faltava matéria-prima na minha caixa de brinquedos para responder a uma pergunta daquela natureza. Até que eu decidi inverter. Filha, você pode me dizer para onde vão as bolinhas de sabão? E se ela respondesse aquela pergunta sem pestanejar, acreditando fielmente na sua própria resposta, eu prometi a mim mesmo que eu mergulharia na água fria. Papai, as bolinhas de sabão vão para onde elas quiserem. Eu só não mergulhei porque estava com muito frio. Mas muito frio, daqueles que vêm de dentro, muito de dentro. A chuva apertou. Eu coloquei minha filha no colo, abri o guarda-chuva da filosofia e caminhei de volta para casa. Esse episódio ficou na minha cabeça por alguns meses. A metáfora da bolinha de sabão e o mundo que a criança constrói por meio dela me fascinaram. Aventuras, expectativas, sorrisos e encontros criados naquela brincadeira tão singela. Imaginação é mais importante que o conhecimento, já tinha dito Einstein. Resolvi colocar isso no papel na forma de uma história infantil. O que acontece quando tiram da criança a possibilidade de fazer bolinhas de sabão? Ou seja, de voarem para onde elas quiserem. Acontece o que estamos presenciando em larga escala em nosso país, em outros países, com direitos essenciais ainda tão ausentes
para tantas e tantos. Como resgatar a fórmula das bolinhas de sabão, levada pelos abutres malvados, aliando-se à educação, alimentação saudável, natureza, brincadeira, amizade. A partir desse enredo, uma história foi escrita. Eu fiquei feliz com o resultado. A felicidade, no entanto, durou pouco. O incômodo voltou. Eu decidi contar a história para mais gente. Então, eu a transformei numa peça de teatro. E pesquisei as formas de tornar a sua produção possível. Foi então que eu conheci as leis de incentivo, tanto no estado de São Paulo, quanto no governo federal, os chamados PROAC, em São Paulo, e a Lei Rouanet, no âmbito federal. Esperança para o meu desejo de levar a peça para muitas crianças, gratuitamente. Era a primeira vez que eu trabalhava com projetos dessa natureza. Sempre ouvia dizer que somente os bem relacionados conseguiam patrocínio. Após muita persistência, trabalho, dúvidas, angústias, veio a surpresa. O projeto tinha sido aprovado e uma indústria de alimentos decidiu patrociná-lo. Assim, em 2008, a peça teatral Pra Onde Vão as Bolinhas de Sabão foi vista gratuitamente por 15 mil crianças e outras centenas de professoras e professores, convidados da comunidade geral também, em escolas públicas da capital de São Paulo e outras 4 cidades do interior paulista. Cada espectador também recebeu um livro, muitos deles pela primeira vez, de forma gratuita. Também com a ajuda da Lei Rouanet, em 2013, uma nova temporada, gratuita também, permitiu que muito mais crianças, mais 10 mil crianças, de escolas públicas e organizações sociais, também pudessem assistir ao espetáculo. Os conceitos e as palavras podem ter poderes incríveis. Nascem no plano das ideias e emoções e se espalham com a capacidade de sensibilizar, provocar, ilustrar e convidar para a ação, tornando-se embriões de possíveis transformações. Essa experiência com minha filha e com os filhos de milhares de pessoas reforçou para mim o sentido cada vez mais forte do que eu creio ser ética. Essa ideia grega, que pode significar tanto a morada do humano, quanto esse estado de alma que aproxima os seres humanos do divino. Essa questão da nossa casa e a conversa com a minha filha, realizada no contexto familiar, ou seja, na minha casa, expandiu e voou como bolinha de sabão para tantas outras casas. Eu acreditei no Rui Barbosa, que dizia que a pátria é a extensão da família. Eu acreditei também nas últimas palavras da história que escrevi. Certamente, muitos desafios ainda existem, e a melhor solução é sempre fazer muitas bolinhas de sabão. Enquanto elas nascerem do sopro sincero de vida das crianças, pequenas e grandes, com a liberdade de seguirem seus destinos, indo aonde quiserem, a alegria e a fantasia existirão.